Olá, bem-vindo a Provérbios para Viver Bem. Este é um tempo pequenino que nós usamos para meditar no livro de Provérbios e toda a sua sabedoria tão bela e tão prática para nós, para nos ajudar a viver a vida boa, a boa vida que Deus tem para nós. No capítulo 6, nós encontramos algumas lições muito interessantes sobre temas específicos. E nós estamos a meditar, nós vimos nos primeiros versículos que o tema era a fiança. E os versículos de 6 a 11 têm um outro tema, o tema é a preguiça. É interessante que ele faça esta ligação, não é? Depois de falar sobre o cuidado para não se tornar fiador, ele vai falar sobre a preguiça. Talvez os temas estejam ligados. Talvez a ideia seja um pouco esta. Cuidado, não te tornes fiador, porque há muita gente preguiçosa por aí que não paga as suas dívidas. É muito interessante o que diz os versículos 6 a 11. São muito belos e vale a pena nós os termos guardados. Diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para te escanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. O uso da imagem da natureza nos faz perceber que o sábio ele é mesmo sábio ao ponto de olhar à volta e perceber que mesmo na natureza encontramos lições. O Senhor Jesus também usou muitas vezes a natureza como exemplo nas lições espirituais que ele estava a querer transmitir. Aqui ele vai usar a imagem da formiga. É interessante porque há um outro versículo, no capítulo 30, verso 25, há outra menção a respeito da formiga, e este é o único livro da Bíblia que menciona a formiga. Apesar de que ela é a sua organização, o seu trabalho, a sua perseverança é motivo de exemplo em outros textos de literatura de sabedoria. Talvez o mais famoso de todos, conhecido por nós, seja a fábula de Esopo, sobre a cigarra e a formiga, não é? A cigarra que era, enfim, o bom vivant, não é? Queria saber, era de música, cantar e tocar, enfim, e ficar sempre com, digamos, a fazer música e barulho, enquanto que a formiga está a trabalhar. E enquanto a formiga trabalhava e preparava-se para o inverno, a cigarra cantava e brincava, e quando chegou ao inverno ela não tinha com que comer, depende da versão da história que você já ouviu, ela pode mesmo morrer de fome, ou se não, a formiga, com o seu bom coração, acaba por aceitá-la dentro do formigueiro. A versão verdadeira, a versão original verdadeira, a cigarra morre. Na versão mais suave para as crianças, a cigarra vai parar ao formigueiro e ainda toca para animar a vida das formigas. Mas pronto, a mensagem é esta. A pergunta, no fundo, acaba por ser bastante simples. Olha para a formiga, repara, ela trabalha o dia inteiro, elas parece que não param, não é? Naquele grande carreiro, levando os mantimentos para dentro do seu formigueiro, extremamente organizado. Hoje nós sabemos mais sobre a organização das formigas do que Salomão saberia na altura em que este livro foi composto. E a pergunta é, mas quem é o capataz? Onde é que estão os comandantes de tropas? Onde é que estão os chefes aqui por trás? Não vemos ninguém a chamar, a cobrar delas. Elas não têm um lugar onde picar o ponto. Elas não têm um sítio onde receber salário. Elas não têm alguém atrás delas com um ferrão para que elas possam trabalhar. E trabalham. E às vezes ficamos impressionados ao ver uma formiga transportar uma carga muito maior do que ela, não é? Aparentemente muito mais pesada e persistentemente, às vezes, subindo para levar aquele seu fardo. E esta é a grande mensagem que é transmitida aqui. A ideia do trabalho e da persistência que é dada como exemplo de preparação para os dias difíceis, para os dias de tribulação. O apelo que é feito é exatamente este: ó preguiçoso, vai ver a formiga, pá. Vai, olha para a maneira como a formiga se comporta, vê se aprendes alguma coisa. E depois então ele faz uma descrição do preguiçoso que é interessante, não é? Claro, podemos rir, mas é triste, não é? Ficar deitado, dormir um bocadinho, tu escanejar, cruzar os braços, ou seja, aquela ideia do indivíduo que nunca está cansado de descansar. Ou por outro lado, está sempre cansado, não é? Ele parece que não tem a noção da necessidade da realização, não tem o senso da importância do tempo,
simplesmente deixa o tempo escoar, assim, deixa que a sua preguiça tome conta da sua vida e não realiza nada de significativo. Infelizmente, nós encontramos isso em qualquer cultura do mundo. Alguns lugares do mundo nós podemos nos chocar vendo que as mulheres é que trabalham imenso e os homens passam muito tempo sentados, parados, conversando, não é? Jogando, bebendo, sem se envolverem no trabalho de forma direta. A mulher nunca tem descanso porque a casa exige que seja sempre feita alguma coisa. O comentário final a respeito disto é interessante. Ele diz que vai sobrevir a pobreza, não é? A necessidade vai chegar. A primeira parte do verso, estamos no verso 11, a primeira parte do verso fala sobre ladrão ou eventualmente viagem ou viajante. Há dificuldade na tradução do texto original, seja como for a ideia de uma coisa que chega súbita, não é? O viajante, naquele tempo não havia telemóvel para sabermos que horas ia chegar alguém que tinha viajado. Então, quando não se estava à espera, a pessoa que viajou chegou. Então a ideia é esta, olha, se tu continuares assim, a tua pobreza vai chegar como um viajante. Quando não estás à espera, chega. Se a interpretação for ladrão, da mesma maneira, o ladrão não manda um telegrama a avisar vou roubar-vos no dia tal, fiquem à minha espera. Simplesmente ele chega. Se a ideia é mesmo ladrão, combina bem com a segunda parte do versículo, que é uma das tradições da poesia hebraica, não é? As primeiras e a segunda parte de um verso estarem corroborando. Portanto, a necessidade vai chegar como um homem armado. A ideia é que viver uma vida de preguiça equivale a preparar-se para sofrer como alguém que foi roubado. O roubo é o que nos tira o que nós temos e de repente não temos nada. E a expressão que é dada aqui para o preguiçoso é exatamente esta. Se viveres uma vida de preguiça, mais cedo ou mais tarde vais perceber que não tens nada. Portanto, vai ter com a formiga. Olha um exemplo natural daquilo que Deus fez de forma bela e apesar de tudo aquilo que está danificado na natureza, ainda estará mais próximo daquilo que Deus fez no original e percebe que esta é a maneira de viver. Certamente aqui nós temos um apelo para a responsabilidade da nossa vida. Deus é um Deus de trabalho. O mundo começa descrevendo um Deus de trabalho e um Deus que faz o homem à sua imagem e semelhança, um ser de trabalho. O homem foi feito para trabalhar, o trabalho foi dado ao homem antes do pecado, ele foi contaminado pelo pecado, mas ele não é mau na sua origem, mas foi feito por Deus para nos abençoar, trazer dignidade e providenciar o sustento. A noção da responsabilidade e do tempo. O tempo que nós temos é algo extremamente precioso. Nós estamos dentro de uma realidade de tempo, temporariamente. Um dia nós vamos sair daqui, um dia vamos para uma outra realidade que não tem tempo, mas aqui é o tempo que nós temos para servir a Deus, é o tempo que nós temos para poder abençoar os outros. Esta é a oportunidade de vida que nós temos para fazer, para usar os talentos naturais que nós temos, para usar os dons espirituais que recebemos através do Espírito Santo e produzir alguma coisa que seja digna. Digna, em primeiro lugar, de glória a Deus, porque somos capazes de fazer alguma coisa porque fomos feitos à imagem de Deus. Em segundo lugar, produzir alguma coisa que possa abençoar aqueles que estão à nossa volta, porque para isso também o trabalho foi feito, para abençoar. É nesse sentido que podemos dizer que o trabalho é sempre incentivado na palavra de Deus. E na perspectiva cristã, judaica e cristã, o trabalho é uma bênção e não uma maldição, como na perspectiva grega. Então, para o preguiçoso fica aqui a nota, cuidado. Vai ter com a formiga e aprende, porque senão mais cedo ou mais tarde tu vais perceber que afinal a tua preguiça leva à pobreza e leva à miséria. Que o Senhor nos ajude a aproveitar bem os dias que Ele nos dá e as oportunidades que chegam à nossa vida.